Aqui para o uniforme terceiro, Romeu César Lu. Bom, muito obrigada aí, chefe Leia. Bom, nascido em 22 de fevereiro de 1854 em Londres, Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, ou mais conhecido como a gente chama, BP, foi alguém muito importante quando em 1907 criou o escotismo, que é um dos maiores movimentos jovens do mundo. E o escotismo ajuda muitas pessoas em algumas coisas que necessitam. Ele nos deixa mais fortes, ele nos traz felicidade. Nós, escoteiros, sabemos isso mais do que tudo no mundo. E a gente sabe que o Baden-Powell lutou muito para que isso acontecesse. Então, essa semana, dia 22, segunda-feira, foi o dia do fundador. E por isso eu estou homenageando ele aqui na rodada. E eu trouxe esse tema para vocês. Agora eu vou passar a palavra para Papa Uniforme 2, Papa Romeu Mike, a Beatriz, para ela nos falar um pouquinho sobre o que sabe sobre o Baden-Powell, né? E o que ele representa, para ela, né? Então, de Papa Uniforme 3º, Romeu César Lu, para Papa Uniforme 2, Papa Romeu Mike. Boa noite, Beatriz, nos fale aí. Ok, aqui é Papa Uniforme 2, Papa Romeu Mike, escoteira Beatriz, do Grupo Escoteiro Cruz do Campino, número 92 de São Paulo, patrulheira 1250. Então, eu tô aqui, eu tava escutando a rodada Baden-Powell de hoje, que fez uma especial sobre Baden-Powell, e falou bastante sobre a história dele. Bom, eu acabei não participando porque eu cheguei meio tarde, né? Aí a propaganda ficou caindo e eu tive que ficar só na coruja mesmo com a minha mãe. Mas enfim, eu tenho aqui também o livro Escotismo para Paz, que foi escrito por Baden-Powell, e esse aqui que a gente tem é bem antiguinho, é meio que uma relíquia pra gente. Bom, então, tem uma parte aqui que é muito legal, que fala sobre o amor à sua pátria. Que em tudo que fizer tem que entender na sua pátria. Não gaste todo o seu tempo e seu dinheiro apenas para se divertir. Pense primeiro como ser útil ao bem comum e depois, pelo feito, poderá com razão e honestamente divertir-se ao seu gosto. E também se fala também que, tornando-se escoteiro, cumprindo a lei de escoteiro, qualquer rapaz poderá ser útil. E também diz que nosso lema aqui tem que ser minha pátria antes de mim. Eu acho isso muito interessante, algo realmente muito importante mesmo. E, bom, é isso. Aqui Papa Uniforme 2, Papa Romeu Mike, para Papa Uniforme 5, Romeu Serra do Lobo. Aqui Papa Uniforme 3º, Romeu César Lu. Muito obrigado, Beatriz, aí pela sua contribuição. E exatamente isso. No escotismo, tanto é que na nossa promessa a gente promete honrar nossa pátria, promete que a gente vai fazer o nosso melhor possível, estar sempre alerta aí. Bom, então o escotismo é algo assim que pra mim foi muito bom. Graças ao meu pai eu sou escoteiro, virei escoteiro ano passado. Então é algo muito bom assim que a gente consegue também compartilhar em família. E é isso então. E o nosso grande marco histórico aí é o acampamento de Brownsea, né? Que foi o marco do começo do escotismo na Inglaterra, quando o Baden-Powell levou alguns jovens para acampar na ilha de Brownsea. Então, agora nós vamos seguir aí a lista, fazer a roda girar. Bom, chefe Abelha, seja muito bem-vindo à rodada do Latino, do dia 25 de fevereiro de 2021. E eu gostaria de lembrar que a rodada do Latino acontece todas as quintas-feiras, das 20 às 21 horas, na sala Scout SP. Então, chefe Abelha, nos conta um pouco sobre o que o BP representa para você, o que ele te trouxe de bom, e nos conte um pouco de como é como é que é a felicidade de tu poder comemorar, mesmo ele já estar, não estar mais entre nós, já estar no grande acampamento, mas comemorar como se fosse ele o dia do aniversário dele, que foi essa semana, né? Segunda-feira, e o que ele representa para você aí. Então, de Papa Uniforme 3º, Romeu Serra Azul, para Papa Yankee 5,
Bravo Eco Eco, chefe Abelha. Palavra é sua, satisfação é nossa. Ok, uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos aqui na rodada do Alertino. Um grande abraço a vocês, sempre alerta. PY5, Bravo Eco Eco, chefe Abelha, patrulheiro 1165, transmitindo aqui de Londrina, norte do Paraná, membro do Grupo Escoteiro Verde Vale. Pois é, Rodrigo. É muito importante essa data, né? O nosso fundador, Baden Powell. E, bom, o nosso fundador, né, Robert Stephenson Smith Baden Powell, nasceu em 22 de fevereiro de 1857 em Londres, né, no Reino Unido, e faleceu no dia 8 de janeiro de 1941. Ele tinha 83 anos e faleceu em Nyeri, no Quênia, nacionalidade britânica, né? E casado com Olave Baden Powell, que também foi uma das, junto com ele, criou o movimento bandeirante. Então, ele teve muitas aventuras e nos inspira, né? Nos inspira a muitas coisas boas. Ele trouxe muitos conhecimentos de artimanhas, né? Ele era muito esperto, era um cara muito esperto e gostava também de muita cultura. Ele era ator, ele dançava, ele cantava, e essa animação também ele levava para os soldados dele, né? E aí ele conseguia motivar os soldados. E é mais ou menos isso que eu sinto no movimento escoteiro, viu, Rodrigo? A gente se anima muito com o movimento escoteiro, nos acampamentos, nas atividades, em contato com os jovens, porque é esse contato com os jovens que nos traz também a jovialidade, nos faz jovens também. Então, eu, quando era do movimento escoteiro, quando jovem, participando como jovem, no Lobinho, fui escoteiro, eu gostava muito. E depois de adulto, eu também tive esse mesmo prazer, né, de convivendo com os jovens, fazendo coisas com os jovens, e isso que faz a gente ficar feliz. É esse convívio que a gente tem com os jovens que nos deixa feliz, né, e nos faz cada vez mais ter vontade de participar desse belo movimento. Tá bom, Rodrigo? Espero ter respondido sua pergunta, né? Rodrigo Sainz, P3, Romeu, Sierra Zulu, um grande abraço a você, Rodrigo. E é esse tipo de escoteiro, de lobinho, enfim, de jovem que participa do movimento que faz a gente gostar ainda mais, né? Você, a Beatriz Pata e outros exemplos de jovens que estão atuantes no movimento escoteiro e têm essa desenvoltura. Muito obrigado de participar, de poder participar, né, da oportunidade de participar aqui da rodada do Alertino. E devolvo a palavra a você, Rodrigo. P3, Romeu, Sierra, Zulu, esta de PY5, Bravo Eco Eco, chefe Abelha, patrulheiro 1165, transmitindo aqui de Londrina, membro do Grupo Escoteiro Verde Vale. Um grande abraço, uma boa noite, sempre alerta. Aqui para o Uniforme Terceiro, Romeu Azul, melhor possível, e chefe, agradeço sua fala aí. Exatamente, ele era casado com a Olave Baden Powell, ele, juntamente dela e da sua irmã Agnes Baden Powell, criaram também o movimento bandeirante, que sempre andou conjugo ali com o movimento escoteiro. Hoje nós, meio que vamos dizer, ainda existem movimentos bandeirantes, mas agora misturou, né? Então vamos lá, que é muito bom isso, né? E também os nativos, os Achantes, né, chamavam ele de Impisa, o lobo que nunca dorme, devido à sua coragem, à sua perícia como explorador e sua impressionante habilidade em seguir pistas. Isso é uma coisa muito interessante, tanto é que ele passou um pouco a questão dos sinais de trilha e dos acampamentos e outras coisas para o escotismo, né? E
Então, ele também ficou muito famoso pelo Círculo de Marfeking, né? Onde ele conseguiu criar, junto com as crianças da cidade, um sistema de mensagens que liberava soldados para ajudar na luta contra os Boers, né? E tem uma música de uma carta feita do Baden-Powell que me emociona muito, que é o Sara em Marés, que é uma música que eu gosto muito. Eu escuto ela em espanhol, né? Então eu gosto dela muito, é uma música assim que fala sobre o Transvaal, é uma música muito bonita, assim. Então, seguindo aí a rodada, né, vamos fazer a roda girar, nós temos o chefe Santana. Seja muito bem-vindo aí à rodada latino. Nos conte um pouco sobre o que o Baden-Powell representa para você e o que tu acha que ele, o que ajudou ele a fundar o escotismo aí pro mundo. Então, de Papa Uniforme 3º, Romeu Sierra Zulu, para Papa Uniforme 1, que o Sierra, chefe Santana. Ok, Rodrigo, obrigado aí pela passagem de câmbio aí, tá certo? De Papa Uniforme 1, Kilo Serra, Santana, ok? Aqui por Barra Mansa, Estado do Rio, que é meu QPH de sossego. Eu sou do 22º Grupo Escoteiro São Judas Tadeu, em Volta Redonda, né? Que fica na Cidade do Aço. Ao longo da semana a gente já vem comemorando essa belíssima data do nascimento, né? E na rodada Baden-Powell de domingo também foi uma rodada muito especial. E que Baden-Powell foi um indivíduo com pensamentos além da sua época, né? Sempre ajudando as pessoas, estrategista, né, do seu ofício aí do exército britânico e motivando, né, os jovens, fundando o movimento escoteiro para ajudar os jovens e os jovens ajudar as pessoas. Ainda mais hoje que nós estamos vivendo, uns ajudando os outros, né? Temos que ser irmão de todos, tá certo, Rodrigo? E, como o chefe Abelha disse, ver um sorriso no rosto de um jovem, de uma criança, é muito engrandecedor para os adultos do movimento, né? Que faz esse movimento para os jovens e as crianças. Ok, Rodrigo? Ver você nessa belíssima liderança aí dessa rodada aí, uma das primeiras vezes que eu estou vindo aqui na sala Scout SP, mas estou gostando muito e ver os jovens participando, isso é muito interessante. Um sempre alerta, um aperto de mão canhota para você, de Papa Uniforme 1 kg Serra, Santana, aqui dando uma boa noite a todos que estão na sala aí. Tá certo, Rodrigo? Parabéns! Aqui Papa Uniforme 3º, Romeu Sierra Zulu, muito obrigado, chefe Santana. Um forte 713 e um diagonal 51 é para você também. Bom, agora na sequência nós temos o chefe Luiz Gustavo. E eu gostaria de comentar uma coisa antes aqui, que a mãe do Baden-Powell também, para mim, foi uma batalhadora, porque criar 7 filhos sozinha não é fácil mesmo. Então, sim, exatamente, o Baden-Powell tinha 6 irmãos. Uma coisa bem difícil, né? Desculpa os barulhos aqui, que meu cachorro tá latindo e tem barulhos da casa aqui também, então eu peço muitas desculpas aí. Mas vamos seguir a roda aí e vamos pro chefe Luiz Gustavo. De Papa Uniforme 3º, Romeu Sierra Zulu, para Papa Uniforme 2, Whisky Lima Golf. Chefe Luiz Gustavo, nos conte um pouco sobre o aniversário do Baden-Powell e o que ele representa para você. Um forte 73. Obrigado pela passagem de câmbio, Papa Uniforme 3º, Romeu Sierra Zulu. Aqui Papa Uniforme 2, Whisky Lima Golf, chefe Luiz Gustavo. Que bom que você até comentou da mãe dele, né? Da mãe de Baden-Powell. O nome dela era Henrietta, né? E, de certa forma, ela foi responsável pelo nome de Baden-Powell, né? Porque quando Baden-Powell nasceu,
Baden-Powell não chamava Baden-Powell, que não era nem o sobrenome dele. Ele era só Powell, não tinha o Baden. O Baden era o nome do pai dele, né? Curiosidadezinha, né? E 3 anos depois que Baden-Powell nasceu, o pai dele faleceu, né? O reverendo Baden-Powell. E a mãe dele, a Henrietta, ela queria que os filhos tivessem assim o nome do pai deles, né? Porque o pai deles era muito conhecido na época. E daí ela mudou o sobrenome de todos, né? De todos da família, de Powell para Baden-Powell, né? Para lembrar do pai dele que tinha falecido 3 anos depois do nascimento de Baden-Powell, né? Mas o que Baden-Powell eu acho que é importante para todos nós, principalmente para mim, né? Ele, através do livro dele, Escotismo para Rapazes, né? Com todas aquelas histórias que ele coloca lá, todos os conhecimentos que ele deu para a gente, né? Que ele escreveu e deixou para a gente. Ele dá oportunidade para a gente sonhar, né? E a gente aprender por nós mesmos, né? Lendo as aventuras que ele teve, aprendendo com os conhecimentos que ele adquiriu e escreveu, né? E muitos outros livros que ele editou logo depois, né? Que começou o escotismo. Então eu acho que é importante para a gente os conhecimentos que Baden-Powell deixou. É muito rico e faz a gente... Nossa, pegando o livro dá para fazer um monte de atividade e pensar um monte de coisa, né? Então, eu deixo aí para vocês aqui Luiz Gustavo, Papa Uniforme 2, Whisky Lima Golf, devolvendo para Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. Aqui Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. Muito obrigado aí, chefe Luiz Gustavo, exatamente isso, né? Ela botou... Essa de botar o Baden, não sabia não. Uma nova coisa e a gente sempre tá aprendendo nessas rodadas. Agradeço aí sua fala. E, bom, pra mim o Baden-Powell sempre me inspirou, assim, quando eu comecei o escotismo. Eu sempre tentei aprender sobre ele. E sempre tentei aí buscar coisas sobre ele. Pra mim ele é um inspirador, né? E então é uma coisa assim que o escotismo me inspira, algo que faz parte da minha vida, fez parte da vida do meu pai, faz ainda hoje, voltando aí ao escotismo comigo. E então eu espero poder conquistar e conseguir aí ir graduando aí, mas o escotismo não é só isso, né? A gente tem as conquistas e especialidades, mas nós temos muito mais a fundo. Nós temos a história e tudo que é algo muito extenso, né? Então agora na sequência nós temos a chefe Bárbara, a Papa Uniforme 2, Papa Sierra Kilo. Chefe Bárbara, seja bem-vinda à rodada Latino. Um forte 7-3 para você. E que nos conte um pouco aí sobre o que o Baden-Powell representa para você. E como é que é... como é que é poder estar aí na semana do aniversário dele. E uma pena a gente não poder, os grupos de escoteiros estarem abertos, pelo menos o meu não está. E aí a gente poder estar junto, assim, para comemorar aí num acampamento, alguma coisa assim. Mas conte um pouco aí pra nós o que ele representa pra você. De Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu, para Papa Uniforme 2, Papa Sierra Kilo. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Ok. Boa noite a todos. Aqui é Papa Uniforme 2, Papa Sierra Kilo, em retorno a Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. O Rodrigo, Baden-Powell é um grande exemplo para a gente, principalmente para nós adultos, de como ele confiou nos jovens, né? E eu participei, né, que você falou da semana, né? Graças a Deus nós temos o rádio para poder comemorar, né? Já que não dá para a gente fazer encontros, né? Então, todos estamos desde domingo participando aí na rodada de Ecolink,
segunda teve VHS, mas eu não participei, mas todo mundo participou aí, bastante gente participou. Na quarta-feira teve ontem, né, na verdade, 1.080 metros, também comemorando a Semana do Fundador, e hoje também teve uma rodada especial de 80 metros. Então, assim, super festiva, né, muito importante. E eu, como recém-chegada no movimento, estou aprendendo com você, principalmente. Você está contando muita coisa aí que eu não, assim, não tinha conhecimento a fundo, e muito orgulho saber que você é um lobinho em rumo aí já ao escoteiro, na tropa, breve, né? E tem tanto conhecimento, que lindo ver isso, ouvir isso de você, fiquei muito feliz mesmo. E escutando as histórias aí, eu vejo como ele tinha uma visão, né? Como o chefe Santana falou, visão à frente do seu tempo, e que ele não estava errado. Se ele estivesse errado, até hoje não estaria, né? Nesse movimento escoteiro, e o quanto o movimento escoteiro é importante na vida das pessoas e muda a vida das pessoas. Eu, sinceramente, quando eu entrei nesse movimento, depois que a Beatriz, né, minha filha, tinha começado no movimento, eu demorei um pouquinho para conhecer, né? Eu não sabia muito bem o que era, porque eu não fui lobinha, não fui escoteira. Então, eu fui conhecer o movimento agora, depois de adulto. Então, eu fiquei encantada quando eu fiz o preliminar. Eu falei, gente, escoteiro é demais. E eu espero que as pessoas, quando encontrassem comigo em algum lugar, olhassem para mim e realmente percebessem que eu fosse uma pessoa diferente, porque eu sou escoteira. E eu acho que é isso que o Baden Powell trouxe pra gente. Você ser escoteiro no grupo, né? Ser escoteiro na vida, para as pessoas confiar em você. E antes de eu conhecer o movimento, né? Tipo uma fichinha. Antes de eu conhecer o movimento, eu lembro que a gente falava muito assim, palavra de escoteiro. Então tá, a palavra de escoteiro é uma só, né? E o escoteiro é leal, o escoteiro ele ri durante a dificuldade, ele é alegre, né? Está sempre alegre, né? É limpo e alegre. E é isso que ele trouxe pra gente. E uma coisa que eu li hoje no livro, que a gente está aproveitando a semana para pôr em dia a leitura do Escotismo para Rapazes, né? Falando sobre patriotismo, que foi uma coisa que me encantou dentro do movimento. Que quando eu era criança, né? Eu não lembro até que idade foi, mas nas escolas era obrigatório o hino nacional. Então, esse amor à bandeira do Brasil, que eu admiro demais no movimento escoteiro, o desfile cívico, sabe? Então, acho que tudo isso veio bem enraizado, né, do escotismo, e no livro está falando isso, né, sobre o patriotismo que o Baden trouxe pra gente, Baden Powell trouxe pra gente, né? Que primeiro sirva a sua pátria, ame a sua pátria primeiro, né? E ele fala que você, servindo a pátria, para depois pensar em você, como ele sempre, né, diz pra gente, faça o outro feliz, que fazendo o outro feliz você vai ser feliz, né? Não nessas palavras, mas é um jargão aí, uma frase que eu uso muito na minha vida desde antes de conhecer o escotismo, e foi que me identificou bastante dentro do escotismo. Primeiro pensar nos outros, se o outro está feliz, eu estou feliz também. É isso, Rodrigo, tem muita coisa para falar e eu estou aprendendo com você. Continue aí, boa rodada e parabéns aí pelo comando e obrigado pela oportunidade. De Papa Uniforme 2, Papa Sierra Kilo, para Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. Aqui, Papa Uniforme 3º, Romeu Sierra Zulu, muito obrigado, chefe Bárbara. Isso mesmo, a semana inteira as pessoas comemoram por ele ser alguém pro escotismo e que é um dos maiores movimentos jovens do mundo, né? Ele é alguém muito importante. E uma coisa que eu vejo muito na rua é isso. A pessoa olha pra ti e percebe. Muitas vezes eu tô andando de lenço e eu acho muito bom isso, assim, pra mim é muito bom. Que a pessoa percebe, olha e vê pra ti. Tu é escoteiro. Às vezes as pessoas perguntam, tu é escoteiro? Mas quer dizer que pelo menos as pessoas conhecem, né? Perguntando só para confirmar, né? Mas às vezes as pessoas olham e percebem que são escoteiros. Então é algo muito legal, assim, eu acho mesmo. E uma das paixões aí do Baden Powell é a África, né? Mesmo ele lutando lá, ele se apaixonou, né, por lá, tanto é que foi morar lá depois de muitos anos, né, de alguns anos. E o Baden Powell, ele, quando ganhou o Parque de Gill, ele ganhou esse nome, então ele é Lord Robert Sampson Smith Baden Powell of Gill, né,
Tanto é que nós temos o lance de Guil, né? Então, eu tô tentando trazer algumas curiosidades aí pra vocês. Muitos já devem conhecer, porque tem muita gente aqui com mais tempo de escotismo do que eu. Tô tentando ver aqui, então... então, é isso. O livro, essa questão do patriotismo tá enraizada muito no escotismo, é algo que eu acho muito legal. Eu vejo muito em outros países também, não é só no Brasil também. Mas, cara, é o amor à sua pátria. Você nasceu nesse país, você tem o amor por ele, né? Então, fazendo a roda girar, aí temos o chefe Luiz, o Papa Uniforme 2, Lima Eco, Uniforme. Desculpa, galera, que eu munhequei um pouquinho aqui. Então, chefe Luiz, nos conte um pouco sobre o que o Baden-Powell representa para você aí. Então, de Papa Uniforme 3º Romeu Zulu para Papa Uniforme 2, Lima Eco Uniforme. Aqui, Papa Uniforme 3º Romeu Zulu, prévia negativa aí do chefe Luiz. Então, na sequência, nós temos o chefe Marco Velho aí. Então, chefe Marco, nos conte um pouco sobre a história do Baden-Powell, se você souber alguma coisa, e o que ele representa para você, tá? Então, de Papa Uniforme 3º Romeu Zulu para Papa Uniforme 5, Mike Victor Oscar. Marco. Obrigado pelo câmbio, Rodrigo. Aqui, Papa Uniforme 5, Mike Victor Oscar, recebendo o câmbio de Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. Rodrigo, eu estou aqui em Curitiba, né? Sou o patrulheiro 1217, pertenço ao grupo de escoteiros do Ar Brigadeiro e Pingal, 04PR, e estou muito satisfeito de poder estar aqui nessa rodada, tá? Faz tempo que eu não conseguia participar e hoje consegui um tempinho. E uma satisfação muito grande de ver aí comandando essa rodada, tá bom? Um abração aí para você, a todos que estão aqui participando também nessa rodada. Sobre Baden-Powell, eu já vi aí, o pessoal falou bastante coisa já sobre Baden-Powell. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção dele é a capacidade de visão que ele teve naquela época sobre o trato com o jovem, né? Como tratar o jovem, como conduzir o jovem. É uma pessoa que ela é iluminada, né? Ela é iluminada porque ela teve uma visão numa época tão difícil para um futuro muito distante. Tanto é que hoje, né, todos esses anos se passaram e ele ainda é não só cultuado, mas tudo aquilo que ele escreveu foi usado, está sendo usado, foi adequado de acordo com a realidade, que o tempo vai passando e as coisas mudam e tudo se encaixa perfeitamente. Então, eu queria ressaltar a isso, essa qualidade dele de ter essa capacidade de olhar para frente e ver como era possível trabalhar com o jovem de uma forma gostosa, alegre e prazerosa, né? Então, o nosso escotismo hoje que a gente pratica deve tudo a ele, com certeza. E todas as comemorações, elas se fazem necessárias e elas têm que existir para que a gente sempre relembre essa pessoa que foi Baden-Powell, que nos deixou aí um legado muito, muito promissor, de muita qualidade e com um efeito muito forte em cima dos jovens, tá? Rodrigo, eu vou ficar por aqui, tá? Eu estou aqui trabalhando com outras coisas aqui e vou ficar na escuta aqui da rodada, tá bom? Eu agradeço aí a oportunidade e retorno para você, meu comandante. Papa Uniforme 5, Mike Victor Oscar, para Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu, Rodrigo. Aqui, Papa Uniforme 3º Romeu Sierra Zulu. Muito obrigado aí, chefe Marco. Eu gostaria de lembrar que a rodada do Latino acontece todas as quintas-feiras, das 20 às 21 horas,
aqui na sala Scout SP. Bom, eu vou também trazer um comentário aqui, né? Muita gente já sabe, até porque a gente aprende isso no escotismo. Quando o Baden-Powell levou 20 rapazes, separou eles para a ilha de Branqui, separou eles em 4 patrulhas. As 4 primeiras patrulhas, Corvo, Lobo, Touro e Maçarico, que são as 4 patrulhas. Depois nós entramos muito mais. E a gente vê, assim, muita gente tá falando sobre o Escotismo para Rapazes, que é um livro, assim, que é famoso até hoje e que o Baden-Powell escreveu nos primeiros meses de 1908, o Escotismo para Rapazes. Então é um livro, assim, ó, ele é tão importante que ele é lido até hoje, né? Então vamos seguir aqui na roda. Temos o Chef Doni, o Papa Yankee 2, Papa Uniforme 2, Alpha Hotel Oscar. De Papa Uniforme 3 Romeo Sierra Zulu para Papa Uniforme 2 Alpha Hotel Oscar. Chef Doni, nos conte um pouco aí sobre o que você acha do Baden-Powell, o que ele representa para você. Conte um pouco sobre a história dele também. Então, Chef Doni, a palavra é com você. Obrigado pela passagem, comandante Rodrigo, Papa Uniforme 3. Romeu Sierra Zulu. Aqui é o chefe Doni, sou do grupo escoteiro Bacuri, aqui na Grande São Paulo. Né? Estamos aí na atividade lá do grupo, patrulheiro 694. Né? História de BP, né? Eu também tem o livro de Escotismo para Rapazes, já li 3 vezes. E é muito gostoso, muito gratificante, né? A história de Baden-Powell, a história da família dele, né? Então, incrível, me apaixonei mesmo pela história do Baden-Powell, pelo movimento que ele criou. E eu que queria ter sido escoteiro, né? Mamãe não deixou, né? Ficar muito preocupado. O escoteiro na minha época de juventude, fazia no 7 de setembro. O grupo escoteiro estava dentro da aeronáutica, na cidade de Guaratinguetá, onde comecei, né? Onde nasci. Aí não fui escoteiro, viu, Rodrigo, e todos os amigos aqui da rodada. Eu queria ter sido, mas não fui. Eu fui como adulto, que eu levei meus 2 primeiros filhos, né? Agora tem o rastro de taxa aqui, que hoje com 15 anos. E é sênior agora, né? Nem conseguiu ser sênior, né? Com essa pandemia, gente. Mas comecei em 99 e comecei na biblioteca do grupo escoteiro, né? Passei por tudo lá. Aí comecei na biblioteca, uma biblioteca grande, internet nem todo mundo tinha. Então, para ler, participar, fazer as atividades, né? Tinha que buscar nos livros. Não precisava comprar, a gente tinha na biblioteca. Então, além de ter o controle dos livros, de saída, entrega, eu lia, começava a ler. Aí me fui me apaixonando pela vida, pela história. É muito bonito mesmo o que ele fez, né? Eu sinto que um pouquinho, né, não está tanto igual como ele fez antes, né? Está mudando um pouquinho, mas tá bom, a gente está sempre melhorando, né? Mas a história dele é muito bonita, que me comoveu. Falar isso que eu quero. A história dele eu quero trazer para nós, trazer para mim, para minha família e todos nós, né? Participando, sendo vocês jovens, nós adultos. Fazer a diferença desse mundo, né, que a gente vive hoje. A gente reclama tanto, né, que está tão difícil, né, Rodrigo? E a gente participando desse momento com a ideia de Baden-Powell, né, a gente está fazendo a diferença. Então eu li o livro, vi a história dele, comprei essa ideia para mim. E eu tento fazer sempre o melhor possível, né, com as ideias de Baden-Powell, né, não sozinho, mas com uma equipe de amigos, voluntários, com os jovens também que gostam, têm o prazer de praticar o escotismo, e quem não pratica é porque ainda não conheceu. Então, quando vem a conhecer, né, vai ter essa mesma emoção da gente. Tá bem, Rodrigo? Um abraço para você, sempre alerta para todos, e parabéns pelo comando, e grato pela oportunidade, tá bom? Papa Yankee 2 Alpha Hotel Delta, Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. Palavra sua, comandante Rodrigo. Aqui, Papa Uniforme 3 Romeu Sierra Zulu. Muito obrigada aí, Chef Doni. Peço desculpa pela munhecada aí do indicativo, que estava aqui com
com um problema aqui na anotação, mas já ajeitei aqui. Bom, agora na sequência eu tenho o chefe Sidney, o Papa Uniforme terceiro, Charlie Sierra Delta. Então, chefe Sidney, nós estamos falando sobre o dia do fundador, que foi dia 22 de fevereiro, segunda. Então, peço que nos conte um pouco o que ele significa para vocês. De Papa Uniforme terceiro, Romeo Sierra Zulu, para Papa Uniforme 3, Charlie Sierra Delta, chefe Sidney. Que Papa Uniforme terceiro, Romeo Sierra Zulu, prévia negativa do chefe Sidney. Agora tem na sequência o chefe Ricardo, né? Por ocasião é meu pai, o Papa Uniforme 3, Romeu Lima Sierra. Então, chefe aí, que você que tem quase 40 anos de escotismo, nos conte aí um pouco sobre o que o Baden-Powell representa para você e o que tu busca das ideias dele, que ele seria um exemplo para você e o que você sabe da história dele. De Papa Uniforme terceiro, Romeo Sierra Zulu, para Papa Uniforme 3, Romeu Lima Sierra. Aqui Papa Uniforme terceiro, Romeu Lima Sierra. Baden-Powell é talvez um dos grandes ícones da educação. Eu, quando jovem e membro do movimento escoteiro, meu grupo funcionava numa escola e eu tive contato com Baden-Powell e reflexionei muito da minha formação, né? Eu pensava em ser engenheiro, e sou engenheiro e trabalho, mas também a partir dali virei professor, e há quase 30 anos eu dou aulas, né? E Baden-Powell tem muito a ver com essa formação. Eu acho isso importantíssimo. Baden-Powell é um ícone pouco estudado pela Academia da Educação Mundial. Botar uma... eu escrevi domingo um texto até para um jornal que eu escrevo, né, e ressaltava isso como um general inglês de quase 200 anos atrás, né, 150 anos atrás, influenciou a educação e a formação de milhões de jovens no mundo todo. E por que esse general é delegado, porque o pensamento desse general ainda é delegado a segundo plano pela academia, especialmente na área da educação. Isso é uma coisa para a gente refletir, né? Baden-Powell, para mim, é um dos maiores pedagogos que já existiu, e isso é importante. O legado dele é prático, é funcional, formar jovens. E está aí o resultado, nossos jovens escoteiros e todos nós que somos apaixonados pelo movimento. Tá? Um grande homem com uma grande história. Tá? É isso que eu penso. Devolvo a palavra ao comandante da rodada, né? Papa Uniforme terceiro, Romeu Sierra Zulu, de Papa Uniforme terceiro, Romeu Lima Sierra. A palavra é tua. De Papa Uniforme terceiro, Romeu Sierra Zulu. Bom, terminamos todos aqui na rodada. Então vou passar a palavra novamente para cada um de vocês, ok? Então, Beatriz, nos comente e faça as suas conclusões finais sobre o Baden-Powell. De Papa Uniforme terceiro, Romeu Sierra Zulu, para Papa Uniforme 2, Papa Romeu Mike. Beatriz. Ok, esse Papa Uniforme 2, Papa Romeu Mike. Nossa, foi muito legal essa rodada, consegui saber de bastante coisas a mais que eu não sabia sobre o Baden-Powell. É algo muito legal, esse assunto é mesmo muito interessante, é muito gostoso de falar, dá bastante assunto legal. É uma rodada incrível, muito bom. Um assunto muito incrível, assim. Foi um grande prazer estar nessa rodada. Espero ver todos vocês na próxima semana. E parabéns pelo comando, Rodrigo. Foi muito bom. E a série que de Papa Uniforme 2, Papa Romeu Mike, para Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. Obrigada aí, Beatriz. Um forte 7-3 para você. Então, vamos aí para a chefe Leia. Chefe Leia, se tiver alguma consideração final aí sobre o Baden-Powell, mais alguma coisa que queira comentar, a palavra é sua. Então, de Papa Uniforme terceiro, Romeu Sierra Zulu, para Papa Uniforme 2, Kilo Delta. Chefe Leia. Obrigada, Rodrigo. Parabéns pela rodada. Adorei. Gostei muito também do que todos falaram. É exatamente isso.
Só que tem uma coisinha que eu gostaria de acrescentar. Eu não vou esquecer nunca do aniversário de Bipi, porque é o aniversário da minha irmã também. Não que ela seja tão velha assim, mas a gente comemorou e a gente cantou parabéns até para Bipi. E o que mais me marca na história de Bipi, essa história sensacional, é que ele fez com que nós, adultos, e também os jovens, as crianças, despertássemos de dentro de nós a criança que existe dentro de cada um. Ok? Um forte 73 para todo mundo. Parabéns mais uma vez, Rodrigo. Foi sensacional a rodada. Espero estar com vocês quinta-feira outra vez na rodada do Alertinho. Papo Uniforme 2, Kilo Delta, para Papo Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. QSL. Muito obrigada, chefe Leia, QSL. Bom, agora entrou o chefe Barretos aí, né? Então, chefe Barreto, nós estamos falando sobre o aniversário de Bipi, que foi segunda-feira. Então, peço que nos conte um pouco sobre aí o que Bipi representa para você e o que você sabe sobre a história dele, né? Então, de Papo Uniforme 3, Romeu Sierra Azul, para Papo Uniforme 2, Mike India Alpha, chefe Barretos. Boa noite, Rodriguinho. Essa Papo Uniforme 2, Nike India Alpha, Barreto falando de Campinas, São Paulo, patrulheiro 1248. É sempre uma alegria entrar nessa rodada feita por jovens e para jovens, Rodrigo. Inclusive, estava fazendo propaganda da rodada, na rodada da 3740 que teve hoje, uma rodada especial, exatamente comemorando o aniversário aí de Bipi, né? Então, Rodriguinho, foram 14 anos de escotismo escutando várias histórias de Bipi, e aí eu afastei um pouquinho, mas a gente sempre relembra essas histórias, né? E vou passar aqui para vocês uma curiosidade que, inclusive, passei na rodada hoje também, que é bem interessante, que na lápide de Bipi, né, tem um sinal de pista, né, um sinal de pista que quer dizer voltando para casa, né? Essa é uma curiosidade aí da vida de Bipi que é legal todo mundo saber. Essa Papa Uniforme 2, Nike India Alpha, voltando para o chefe da rodada, Rodrigo Sanz. Pega aqui a tua, Rodrigo. Aqui Papo Uniforme 3, Romeu Sierra Azul, muito obrigado, chefe Barreto, um forte 73, não sabia disso, como eu estou aprendendo coisa nova aí na rodada, isso é muito legal, sempre adoro aprender, né? Então, estou passando para o pessoal fazer as considerações finais, né? Então, assim, não sabia e realmente tá de volta para casa, indo para o grande acampamento. Claro que a gente sente falta de algumas pessoas, né? Mas é uma coisa bem interessante aí, se não sabia dessa curiosidade. Então, agora temos o Papa Yankee 5, Bravo Eco, chefe Abelha. Faça suas considerações finais. De Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Azul, para Papa Yankee 5, Bravo Eco, chefe Abelha. Palavra sua, a satisfação é nossa. Ok, Rodrigo, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de participar desta magnífica rodada. Parabéns pelo seu comando. Você está muito bem. Parabéns pela sua desenvoltura diante do microfone. Está muito bem mesmo. Parabéns pelo tema, não é? Muito bem escolhido, comemorando o fundador do movimento escoteiro, Baden-Powell. E só isso, só tenho agradecimento à oportunidade de poder participar desta rodada, né? E ouvir os jovens aqui, né? Modulando no rádio, falando no rádio. Isso é muito importante, viu? Parabéns a todos os jovens. Na sua pessoa, Rodrigo, eu cumprimento a todos os jovens
aqui que estão nesta rodada e que também são radioamadores e levam em frente esse hobby magnífico, né? Onde a gente pode conversar, pode se conectar, pode falar sobre vários assuntos e divulgar o rádio, divulgar o movimento escoteiro, divulgar tudo isso que é muito bom e faz muito bem a gente. Tá certo, Rodrigo? Vou deixar o convite, né? Vou fazer minha propaganda. Rodrigo, e a todos aqui, participantes da rodada do Alertino, toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem a rodada Sempre Alerta Paraná, que acontece na sala JP. E aí eu deixo o convite a todo mundo. Terça-feira, 20 horas, rodada Sempre Alerta Paraná. Fica o convite, quem puder e quiser, né, participar, estará de portas abertas, será muito bem acolhido. Tá certo, Rodrigo? O Rodrigo já participou lá, né? Volte mais vezes, Rodrigo. E a Beatriz também participou lá. Venha participar novamente, tá bom? A Bárbara Pata, o chefe Marco Velho também é da equipe, tá aqui. E a todo mundo, né, que tá aqui. Pessoal do CRAEM, né? Barreto, chefe Barreto também. Teve, acho que a semana passada ou retrasada, o tema que ele sugeriu foi o da rodada também, tá certo? Convidar a chefe Leia e a todo mundo mesmo aqui da rodada do Alertino. Ok? Então, terça-feira, 20 horas, rodada Sempre Alerta Paraná. Fica o convite. PY5, Bravo Eco Eco, chefe Abelha, patrulheiro 1165, transmitindo de Londrina, norte do Paraná, membro do Grupo Escoteiro Verde Vale, que deseja a todos uma boa noite. Sempre alerta. Aqui Papo Informe Terceiro, Romeu Lu. Muito obrigada aí, chefe. Vou tentar aparecer lá, que agora que eu volto às aulas estou meio aqui com tempo, bastante coisa, mas vou tentar aparecer lá terça-feira. Então agora eu vou passar a palavra para o Papo Informe 1, que o Sierra, o chefe Santana faz as suas considerações finais. E se tiver mais alguma curiosidade aí que você lembrou agora para falar sobre VIP, está aberta aí a palavra para você. Então, de Papo Informe Terceiro, Romeu Lu, para Papo Informe 1, que o Sierra. Ok, o espaço. Boa noite para você, Rodrigo, e a todos da sala aí, de Papo Uniforme 1 kg, Serra Santana. Não, eu queria também, como chefe da abelha, deixar um convite aí, né, fazer uma merchan aí da rodada que você já participou também, da Caio Viana, amanhã na sala, no Ecolink, na sala CRAEM. Vai ser sempre um tema bacana, né, e estão todos convidados amanhã a partir das 20 horas. Caio Viana, que foi um dos ícones também, né, do movimento escoteiro no Brasil, tá certo? E dizer que Baden-Powell sempre foi um indivíduo além do seu tempo, né, com pensamentos mais à frente, sempre preservando os ensinamentos, botando na cabeça dos jovens o civismo, a pátria, né, bem como a família e a religião, tá certo? Fique com Deus, fique à vontade, todos que estão aí na sala, tá certo? Nessa maravilhosa comando aí do Rodrigo, os jovens para os jovens. De Papo Uniforme 1 kg, Serra Santana, por Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, 173. Rodrigo, prossiga daí. Boa noite e vão aparecer amanhã na Caio Viana, sala CRAEM, 20 horas. Ok, Rodrigo? Boa noite. Muito obrigada, chefe Santana, que Papo Informe Terceiro, Romeu Lu. Vou aparecer lá, então amanhã eu vou tentar. Mas vamos lá, então, agora na sequência nós temos a chefe Bárbara, Papo Informe 2, Papo Sierra Quilo. Faça suas considerações finais aí. E se tiver alguma coisa a acrescentar sobre o Baden-Powell, a palavra está aberta para você. Então, de Papo Informe Terceiro, Romeu Lu, para Papo Informe 2, Papo Sierra Quilo. É isso aí, pelo que igual você disse, né, Rodrigo? Todos aí contribuindo com muita experiência aí, muita sabedoria, com muito conhecimento
Eu estou aqui aprendendo, agradeço a todos mesmo pela oportunidade de estar participando desse momento com vocês, dessa festa, né, desse dia especial, comemorativo. E obrigada a todos mesmo, de coração, por eu estar aprendendo mais um pouquinho aqui com vocês. E agora, mais do que nunca, vou continuar a leitura do livro, do Escotismo para Rapazes, que eu estava lendo de pouquinho em pouquinho, agora deu mais, instigou a ler mais para poder conhecer mais, com certeza. E é isso, o Baden-Powell, como todos diziam, ele é especial por isso, ele tinha uma visão, né? Então, assim, para ele tudo tinha uma solução, sempre tinha um jeitinho de fazer as coisas, ele dava um jeito, e é o que o escotismo faz. A gente nunca usa o básico, né? O que todo mundo faz. A gente vai lá e modifica e transforma em escotismo. Então, é se virar no meio do mato, é pensar que tudo tem um jeito, né? Se tá no meio do mato não tem nada lá, você vai lá e encontra uma solução. Você vai lá e pega teu cinto de escoteiro, vira a colher, né? Como fala, a fivela do cinto vai virar uma colher para ter alguma coisa para comer, e cheio das ideias, né? Então, eu acho que o escoteiro é isso, o escoteiro é criativo. E é uma das coisas que ele trouxe pra gente, ser criativo, e é o que a gente tem que passar para os nossos filhos também. Ok, Rodrigo, parabéns aí pelo comando, muito bom mesmo, desenvoltura, muito bem, tá de parabéns, continue assim, e eu com certeza vou fazer de tudo para voltar. Eu não é sempre que eu consigo participar. Hoje minha bateria está aqui carregando o celular e eu falando na rodada, mas eu dei um jeitinho de entrar, não poderia deixar de participar, com certeza. De todos aí, muito obrigada, um abraço forte 73 a todos os que estão participando da rodada, muito bom encontrá-los aqui, e devolvo a palavra para de Papa Uniforme 2, Papa Serra Kilo, para Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. Aqui Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu, muito obrigada, chefe Bárbara. Exatamente, escoteiro é criativo. Bom, antes de eu passar a palavra para o chefe Marco Velho fazer suas considerações finais, antes disso, também gostaria de lembrar que a rodada do time acontece todas as quintas-feiras, das 20 às 21 horas, aqui na rodada, na sala Scout SP, mas nós temos aí que entrou agora o chefe Soares. Chefe Soares, nós estamos falando sobre um pouco da Semana do Fundador, mais ou menos, né? Que foi, segunda-feira foi o dia do fundador, e o tema da rodada é sobre isso. Então, o chefe Soares, Papa Uniforme 2, Alfa Serra Oscar. Nos conte um pouco sobre o que o Baden-Powell representa para você, então. Então, de Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu, para Papa Uniforme 2, Alfa Serra Oscar, chefe Soares. Opa, boa noite, Rodrigo, e a todos da rodada aqui. É P2 Alfa Serra Oscar Soares, patrulheiro 1239 aqui do Grupo Escoteiro Caio Martins CSBS. Olha só, Rodrigo, BP é um exemplo de vida para nós, né? O nosso fundador aí é um exemplo a ser seguido. Se a gente conseguir pelo menos 1% do que ele planejou para nós, a gente estamos muito bem, né? Então, para mim, é um exemplo de vida, né? Um exemplo a ser seguido. Todos nós temos ele aí como um mentor aí do nosso movimento, né? Então, estamos aí, tá certo? Eu quase que eu não pego aí os 49 do segundo tempo aí, né, Rodrigo? Aqui é um forte 73 a todos, e só lembrando que amanhã temos a rodada Caio Viana Martins na Sala Craém, hein? Das 20 às 21 horas, viu? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. De P2 Alfa Serra Oscar Soares, para o comandante da rodada aí, Rodrigo. Papa Uniforme 3, agora comemorou-se aqui, Rodrigo. Não lembro mais do restante do indicativo aqui. Um abraço. Um abraço, chefe Soares, é do Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. Agradeço muito essa fala aí. Tranquilo, a gente... no papel a rodada encerra 9 horas, mas a gente sempre se estende aí um pouco mais, sem problemas. Aí, chefe. Então agora eu vou passar a palavra para o Papa Uniforme 5, Mike Victor Oscar, chefe Marco, fazer suas considerações finais. De Papa Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu, para Papa Uniforme 5, Mike Victor Oscar. Obrigado pelo retorno do câmbio, Rodrigo. Que beleza de rodada, viu? Parabéns para você. Parabéns para todos que estão aqui na rodada.
Mas, em particular, um parabéns especial para você, Rodrigo. E continue com esse gás, tá? Muito bacana. E o gás de vocês, jovens, é a nossa inspiração, dos mais velhos, né? Dos adultos, que a gente chama no movimento escoteiro, né? Os adultos. Então, os adultos estão aqui para dar suporte. E vocês é que são a vitrine, né? Então, vocês é que são aqueles que vão fazer realmente com que as coisas andem, né? E os adultos aqui ficam nos bastidores. Isso aí já é uma ideia de como Baden-Powell tratou do assunto do jovem, né? Ele deixou que o jovem ele fosse a peça principal e não o adulto. Então, esperamos que a gente consiga manter isso sempre vivo no movimento escoteiro e nunca esquecer dessa situação, né? Que o movimento é para os jovens, para os jovens e dos jovens. Então, o adulto ele tem que se colocar sempre na posição de orientador e de direcionador de atividades, de pensamentos, de condutas, mas deixar o jovem fazer a parte dele, que é a mais importante. Tá bom? Eu agradeço aí o câmbio, Rodrigo, e retorno aí novamente para você. Obrigado por ter participado ter a oportunidade de participar dessa rodada. E o chefe Abelha aí, né, nosso amigo aqui da 5ª região, já comentou alguma coisa sobre a nossa rodada e ficam todos convidados para as terças-feiras às 20 horas na rodada Sempre Alerta Paraná. Tá? Obrigado aí e retorno o câmbio para Papá Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. De Papá Uniforme 5, Mike Vitor Oscar. Aqui Papá Uniforme 3, Romeu Sierra Zulu. Muito obrigada aí, chefe Marco. Isso mesmo, ele planejou para os jovens mesmo e para os adultos darem apoio, né, no movimento escoteiro. Mas o movimento escoteiro não tem idade. Aí você pode entrar com 30 anos, né, e virar chefe. Então, aos pouquinhos aí a gente vai. Agradeço a participação de todos. Tivemos um total de 10 participantes, de acordo com as minhas anotações aqui. E, então, agradeço aí mesmo. Então, eu vou me despedir de todos vocês, deixar meu forte 3 a todos. 7-3 a todos, e que vocês tenham um bom final de semana. Agora a sala ficará aberta e declaro a rodada latina encerrada.